Olá vocês, eu sou o Giovanni do Monte e vocês estão no Covil do Narrador. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um jogo que, apesar de ser independente, é uma expansão, um suplemento para Dungeon World e que foge do contexto da fantasia medieval para levar a fantasia espacial. Com vocês, as aventuras do planeta Dungeon no Mofo do Covil. As Aventuras no Planeta Dungeon é um livro que carrega um contexto bem específico. Você vai viver aventuras em um estilo que lembra os romances planetários, um estilo de ficção científica que existiu e foi bastante consagrado na época de mais ou menos entre 1920 e 1950. E ele se caracterizava principalmente por mostrar mundos alienígenas de forma que eles realmente fossem exóticos, que carregassem raças alienígenas muito diversificadas, com culturas diferenciadas. E esse livro também apresenta uma boa mistura com outro subgênero da ficção científica, que é o de romances Espada e Planeta. Eu só consegui encontrar um exemplo realmente muito famoso desses gêneros, que foi Uma Princesa de Marte. O Princesa de Marte ficou mais conhecido por mim através do cinema com o filme John Carter Entre Dois Mundos. Mas vocês podem encontrar várias outras referências na internet sobre o estilo romance planetário. No contexto do Aventuras no Planeta Dungeon, você vai ter vários tipos de personagens adequados ao estilo de aventura que ele está propondo. Todos eles ficam centrados na ideia de que os planetas que estão sendo explorados são exóticos, que as culturas são diversificadas e muito diferentes da humana terráquea, e as possibilidades então acabam se tornando infinitas dentro disso aí, mas só existem 4 tipos básicos de personagem entre as classes que ele apresenta novas. Existem alguns outros tipos que são para você misturar com tipos já existentes no Dungeon World, ou para misturar com esses 4 tipos que foram apresentados no início. São o Terráqueo, que é o cara que veio de um mundo mais atrasado do que aquele que está sendo visitado, ou não, dependendo do contexto do romance que está sendo tomado como base. Ele é visto como o estranho numa terra estranha. E ele substitui o Paladino, olha só, no Dungeon World, porque ele tem a ideia de ser o grande herói da história. Temos aí então como segunda classe o mutante, que ele pode ser um alienígena ou pode ser um transhumano, um humano de uma outra época, seja ele mutado por problemas de radiação, ou foi experimentos genéticos, experimentos de laboratório, enfim, seria o mutante. A grande possibilidade dessa classe é porque é um tipo de personagem com muita variedade. O tipo seguinte são as máquinas de destruição. Essa eu gostei bastante. Ele é um substituto do guerreiro dentro do conceito das aventuras no Planeta Dungeon. Você vai jogar com um robô. E esse robô ele foi projetado para guerra. E para explorações e para outras atividades também, até técnicas. Mas ele é uma máquina de matar. Já diz o nome, máquina de destruição. Então essa aí para quem gosta de jogar dizendo eu ataco, eu ataco, eu ataco, joga de máquina de destruição, é muito massa. E a quarta classe básica desse livro seria o tecnicista. O tecnicista é uma espécie de cara que, além de dominar ciência, ele adora a ciência. É a única fé dele. E ele acaba sendo um clérigo da ciência. Isso é muito bacana na maneira como ficou colocada no livro. Aí existem as derivações, então, né? Você pode, por exemplo, querer jogar com um alienígena que foi trazido para um império ou para um mundo de cultura humana. E aí você pode ser um estranho de uma terra estranha com o conceito do visitante, né? Outro tipo que você pode jogar é com um franco-atirador, alguém que domina as pistolas a laser, os rifles a laser,
com mais habilidade do que um guerreiro comum. Então, saindo do conceito dos personagens, temos ainda outras ideias que o Aventura no Planeta Dungeon nos traz, com relação, por exemplo, à tecnologia. Existem equipamentos futuristas ali disponíveis, que são bem típicos da fantasia espacial, e existem as naves espaciais. Eu confesso que essa foi a parte mais decepcionante do livro para mim, a parte de naves espaciais, porque eu adoro naves espaciais, eu sou vidrado no conceito na ideia de naves espaciais, e achei que o livro não trabalhou muito bem esse conceito. Ele, digamos assim, não foca tanto nas naves espaciais como eu gostaria, acabam resultando que o sistema voltado para elas é precário, é chinfrim. Mas, na próxima etapa do livro, que trata sobre como elaborar os planetas que você vai visitar, aí sim ele se gasta, porque ele dá muitas ideias para você fazer um planeta bem exótico, com variações de clima, de ambiente, de contexto cultural. A construção de cultura para o seu planeta é hiper detalhada, de uma maneira maravilhosa, e não é difícil de aplicar. E o livro ainda, depois de tudo isso, traz para você uma lista muito grande de monstros alienígenas, de robôs, de coisas bizarras que podem ser vistos em romances planetários, em romances do tipo Espada e Planeta. Eu que gosto muito de ficção científica, principalmente as mais fáceis de ler, aquelas que não são tão científicas, são mais fantasiosas, né? E tem o meu principal exemplo, um livro que eu vou levar pro resto da vida como uma grande adoração, é O Rei das Estrelas, e eu até hoje fui a única pessoa que eu conheci que leu esse livro. Mas também gosto muito de Tropas Estelares. Para O Rei das Estrelas, a Aventuras no Planeta Dungeon é bastante adequado para representar, porque o personagem principal do Rei das Estrelas é um visitante numa terra estranha futurista. Então, soa bem, casa bem com o sistema do Aventuras no Planeta Dungeon. Mas se você está afim de jogar uma coisa mais elaborada em termos de sistema, por exemplo, para combate, né? Eu gosto muito de combate entre naves espaciais, esse livro não serve. Se você quer uma campanha mais militarista ou uma campanha de mais técnica, aí eu te recomendo um outro sistema que foi construído a partir do Dungeon World, e só que ele não é licenciado, não é oficial, que é o Masmorra nas Estrelas. Masmorra nas Estrelas, ele foi construído em cima do Star Wars, e eu acho que ele serve muito bem, inclusive para Tropas Estelares, para representar, porque ele tem uma variedade de personagens mais focado nesse sentido de aventura militarista ou de space opera, né? Então, só que aí eu vou falar sobre ele noutra hora. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, essa apresentação que eu faço para vocês do Aventuras do Planeta Dungeon, e se interessem cada vez mais pelo sistema. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, inscrevam-se no canal.